Só começar. A aula de hoje é uma aula, ela tem um caráter um pouco formal. Eu acho que se vocês não precisam tomar nota, porque o que eu vou falar está tudo na apostila igualzinho, melhor até. Mas o que você é legal entender na aula de hoje é por que a gente faz o que a gente faz aqui. Então, a ideia, a ação é relativamente simples. Agora, o problema é entender por que a gente age desse jeito nesse problema. Tá? Isso que é a coisa interessante. O que a gente vai fazer é começar a estender a discussão da relatividade para os campos eletromagnéticos. O que a gente viu, tem visto, é que o evento é uma coisa branca. E aí ele tem sombras de dois referenciais diferentes. E aí você pode perguntar o seguinte: será que o que mais existe de branco no universo? Certo? Hoje a gente vai ter a velocidade da luz. A gente vai ver daqui a pouco a carga elétrica é branca. É objeto que independe do observador, a quantidade de carga. No futuro, a gente vai ver que existem outras coisas que também são brancas. Por exemplo, uma coisa que a gente mencionou brevemente numa aula aí, é o tal do intervalo de tempo próprio. Isso é uma coisa branca. Quem já começou a estudar mecânica, já ouviu falar num negócio chamado Lagrangiana? Uma das importâncias da Lagrangiana é que a Lagrangiana é uma coisa branca. E qual que é a vantagem de você, a Lagrangiana ser branca? Que você consegue formular a física independente do referencial, que é tudo que você quer, certo? Você se liberta do referencial. Então tem um monte de coisas brancas aqui. A gente vai ver mais tarde que tem coisas do tipo E2 menos B2 é uma coisa branca, ainda que nem E e B seja. E tem outras coisas. Então, o que a gente vai fazendo hoje é começar a expandir esse espaço de discussão do que é a relatividade para outros objetos. Mas só falando do espaço-tempo, essencialmente, até agora. Aí, o que a gente tem usado é esse conjunto de relações aqui, que descrevem a sombra de um evento no referencial, a sombra do mesmo evento no outro referencial é descrita por isso aqui. Tem outra cara, a gente já entendeu bem o que é isso. E agora a gente vai querer usar essas coisas aqui para entender o que é a teoria do eletromagnetismo segundo Einstein. Então, que não é difícil, mas eu tenho que fazer um pouco de conta. O que a gente vai usar de básico aqui é o seguinte, que as transformações de Lorentz, que a gente já usou um monte de vezes aqui, e recíproca. Tudo bem? Isso é o que a gente viu até agora. O que o Einstein fez, como é que ele começou a estudar a relatividade? Ele pegou, olhou o eletromagnetismo e falou assim: o eletromagnetismo é uma boa teoria física.
Certo? O que significa isso, matematicamente? Significa o seguinte: se você, no referencial amarelo, as equações de Maxwell têm essa cara aqui, as equações de Maxwell no referencial amarelo, no trem, tudo bem? Eu pergunto que cara que tem as equações de Maxwell no referencial de vocês? Vermelho? Oi? Vermelho? Só vermelho? Sim. Era uma boa teoria? O postulado. Tudo bem? Então, significa que as equações de Maxwell no outro referencial deve ser essa coisa aqui. Só sim? Então, tudo bem. Se eu boa teoria, significa isso. Não mais do que isso, mas daqui é muito. Tudo bem? Sim? Então, está claro isso? Olha, são essas coisas que a gente precisa entender na aula, não é a conta só. A conta é mais fácil. Mas tudo bem isso aqui, essa postura. Isso aqui não deveria ser boa. Então ela ser independente do observador, tudo bem? Uma possibilidade seria o seguinte: essa teoria podia ser branca ela mesma. Ser tudo branco, aí ela é em todo referencial sempre igual. Não é? Não dá para ser. Tudo bem? Então, o que a teoria é, ela é covariante. Sim? Ou seja, as equações mudam de um referencial para outro, mas tudo fica na mesma harmonia dos dois. É isso que dá para ser. Sim? Só antes de ir para frente, pergunta, tem alguma coisa branca nessas equações? Já? Epsilon 0 e 0. Tudo bem que são as constantes. Essa aqui é a velocidade da luz do universo ao quadrado. E aqui, isso aqui é branco. Tudo bem, então sinal demais, igual, então, tudo bem. Só, sim. O que é isso? E aí pergunta, oi. O Epsilon 0 lá também. Ah, esqueci do Epsilon 0. Tem razão. Só carga elétrica é branca.
Tudo bem? Isso... Calma. A natureza da carga elétrica está na teoria do eletromagnetismo? Não. A teoria fala assim, eu te dou uma carga elétrica, o que ela faz? Sim, mas o que é a carga elétrica? O eletromagnetismo não explica. Então, o fato da carga elétrica ser branca é uma hipótese que o Einstein fez e ela funcionou. Tudo bem isso? Só... Sim, peraí. Física é uma ciência exata? Não, não é exata. Certo. Ela é bastante próxima disso, mais talvez do que as outras. Quando eu falo isso, é difícil quantificar essa coisa, mas a gente pode ter essa intuição. Mas ela não é a ciência exata, o que significa o seguinte, que muitas das coisas que a gente faz em física são movidas pela intuição. E só como é que você prova um teorema? O que é provar um teorema? Você faz um conjunto de hipóteses aqui e mexe nas ideias. Aqui, teorema de Pitágoras, por exemplo, e você chega a uma conclusão aqui, que é a tese. Tudo bem? Isso daqui quer dizer o seguinte, que a tese ela é logicamente igual à hipótese. Sim, você supõe isso, você manipula inteligentemente e você conclui outra coisa. Mas, logicamente, ela é igual. O conteúdo é o mesmo. Existem situações que a gente precisa saber mais a partir do menos. E isso a gente usa indução. O Einstein, quando ele fez essa conta, ele sabia que a conta era certa? Não, não sabia. Isso significa o seguinte, que ele partiu de um conhecimento que era menor do conhecimento que ele conseguiu no fim da conta. Sim. Então, no fim da conta, a humanidade tinha mais conhecimento do que no começo. E não é possível você deduzir isso. Sim. Porque do menos você não consegue fazer o mais. Do menor você não consegue construir o maior. Logicamente. Tudo bem isso? Só sim? Isso aqui é o que está presente na discussão inteira hoje, por isso que isso aqui é importante. Então, carga elétrica, você dá para provar a carga elétrica uma coisa branca? Nesse contexto não dá. Então, você supõe, uma suposição razoável, certo? E aí, qual que é a regra do jogo? Então, a regra do jogo do Einstein é a seguinte, a relatividade foi feita desse jeito. Fala, por favor. É que a carga ser branca é maior do que a relatividade? É uma coisa que você, meio que você não sabe. Você trabalhou com a carga elétrica aqui nesse contexto referencial, fazendo essas coisas aqui, tudo bem, o eletromagnetismo funciona. Agora, quando você muda de referencial, como é que a carga se comporta? Ou seja, se eu tenho uma carga aqui, como é que você vê essa carga? E a gente nunca tinha pensado nisso antes de Einstein. Tá? Então ele fez uma hipótese, eu suponho que seja a mesma. Tudo bem? E aí, fez isso e deu certo. Deu certo, o que ele faz? Muito contente. Ele não consegue deduzir isso daí. Mas funciona. Tudo bem isso? Só sim. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que no ato de fazer física, funcionar é uma coisa absurdamente importante. Principalmente na hora que você está criando. Certo? Você quer que a coisa funcione. Isso já é um enorme resultado. Fala. Como que se mede a quantidade de carga?
Ah, aí a gente cai num pântano, porque é o seguinte, a única coisa que você mede é posição. Até quando você olha o relógio. Certo? E mesma coisa banal e simples, como ir na feira e pesar quanto banana você comprou, você mede a posição da mola ou a posição do prato. Certo? Você não mede outra coisa. Então, todas as medidas têm hipóteses por trás. Certo? E aí a carga também tem. Então você faz a hipótese do campo, você mede a carga. Vai desse jeito. Mas tem um monte de hipóteses por trás. Certo? Mas é pelo campo, A medida... tudo bem, tem medidas e medidas. Tem uma coisa que você quer saber que você não conhece, tem uma coisa que você quer fazer um padrão preciso. O padrão preciso é feito com base na corrente. Se define o que é corrente. Como é que você define o que é corrente? Mede a força. Como é que você mede a força? Tem uma teoria do campo magnético entre a força. Aí você mede essa força. Aí você entende qual é o valor da corrente. Você entende o segundo, você fala que a carga, sabe? Então você toda essa cadeia indireta de coisas. Só que ela é tão... Essa cadeia não tem um jeito só de chegar no mesmo lugar, tem várias maneiras. E por isso, como todas elas acabam dando a mesma coisa, você acredita no resultado. Tá? Agora, você quer ver São Tomé, ver a carga com o olho, você não vê. Até porque pode ser que carga não exista. Certo? Porque o que você vê é a manifestação da carga, que é o campo, ou a força, etc. E a carga, ela corre o risco de ser um objeto, um nó do campo eletromagnético. Se for assim, eu quero que o negócio que eu mostrei o cinto uma vez aqui. O campo seria o cinto, certo? E o nó são coisas contáveis. Então, tá. O Einstein não sabia, mas até hoje ninguém sabe qual é a natureza da carga. O que significa saber? Não sei. Não, eu estou falando porque essa questão para a gente não é uma questão ingênua, certo? É uma questão, se você está dando aula no colégio, o aluno ele vai falar, você chega para ele fazer, eu não sei o que é carga elétrica, ele vai ficar desmoralizado na frente dele, tá? que é um problema. Mas o que é saber? A gente conhece muita coisa da carga elétrica? Conhece. Agora, você sabe o que é massa? Eu não sei. Então, Mas aquela história do campo de Higgs não ajudou a explicar tudo isso, a natureza da massa? desculpa, Aquela história do campo de Higgs não ajudou a explicar a natureza da massa? Não, ele jogou a ignorância um passo para trás. Que ele falou que a massa das partículas elementares, nem toda a massa do próton não é dada pelo bóson de Higgs. A massa do próton, 90% dela ou mais é energia confinada, igual MC2, puro. Certo? Energia cinética presa no lugar e potencial. Isso a gente vai falar talvez na última aula do curso. Mas a energia do próton, a massa do próton não é dada pelo bóson de Higgs. Quem é dado pelo bóson de Higgs são as massas de partículas elementares. E aí, elétrons, quarto, etc. E isso significa, como é que é a imagem do Higgs dando massa para o elétron? O elétron é uma entidade sem massa, porém, ele anda dentro de uma sopa de bósons de Higgs. Aqui está cheio de bósons de Higgs, feito uma sopa. E na hora que ele anda, ele interage com o bóson de Higgs e por isso ele ganha uma massa. Ou seja, a massa que você vê não é uma massa genuína, mas é a interação dele com o bóson de Higgs. Agora, como é que o bóson de Higgs faz isso, ninguém sabe. Mas isso é um avanço por quê? Porque isso unifica várias questões da física de um jeito mais amplo. E aí, quando descobriram o bóson de Higgs, fazem isso daí, é uma imagem coerente, então todo mundo ficou feliz. Tudo bem? Então, assim, a gente não sabe o que é massa.
quer fazer física ou matemática, vai, eu sei o que é massa do elétron, Bose de Higgs, vezes a constante e tal. Faço esse discurso para você, eu mostro que eu sei. Mas isso quer dizer, que satisfaz? Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo bem? Ou seja, esse discurso a gente sabe fazer. Agora, isso é saber? Sim. E o problema de fazer física é a gente foi expulso do paraíso mesmo. Certo? Ninguém vai dar essa resposta para você. Ninguém. Aí você tem que carregar esse problema nas suas costas. A expulsão do paraíso é uma imagem legal de você se tornar adulto, né? Quando você é criança, alguém organiza o mundo para você. Chega uma hora na sua vida que você mesmo tem que organizar. Isso custa caro, é penoso, tem problemas, é legal também. Então, mas é uma outra fase. Tá? E a gente vive depois da expulsão do paraíso aqui, da física. No colégio, talvez, o estudante viva no paraíso. Como tem nas religiões simples. Pergunta o que é no Senhor, eu quero dar a resposta. Ah, que legal. Só que você pensar direito não é. Mas tudo bem. Certo? Então, tem esse caráter de você satisfazer uma demanda inicial ali no começo. Tudo bem isso? Só mais perguntas? Oi. Um pouquinho fora, mas aqui eu fiquei curioso com o que você falou. Não, vamos lá. Isso, vamos discutir essas coisas. Tá. Ambas as massas deformam o espaço-tempo? Não, essas massas não. Essa massa aqui é uma massa no espaço plano. Do Higgs também, plano. Mas a outra, que é a energia confinada, não, também não deforma. Por quê? Porque a gente está falando das coisas numa teoria da relatividade restrita. Se você mudar a teoria, aí você tem que abordar de outro jeito. Ou seja, se você misturar a teoria do Higgs com gravitação, aí você está falando de espaço curvo. É uma outra coisa. Então, a gente fala, isso que eu falei, Bose de Higgs com gravitação desligada. Certamente ela está ligada de algum jeito, mas faz conta que ela é fraca, meio isso. Para poder falar alguma coisa, senão fica tão confuso que a gente não consegue. São mais perguntas? Ok. Então, o que eu quero aqui nessa aula? Eu quero entender Pessoal, o que é isso aqui? Espaço. Tudo bem? Isso aqui é espaço, daqui é tempo. Então, esse pedaço, tem um pedaço das equações de Maxwell que estão aqui. E eu sei traduzir um pedaço no outro. Sim. E aí eu pergunto, será que basta eu traduzir o nada para o nada vermelho? E aí a equação já fica boa lá? E o que a gente vai ver é que não. Certo? Para que a equação fique boa, eu tenho que fazer duas coisas. Tenho que traduzir as coordenadas espaciais para outra cor e tenho que achar uma regra para os campos também. E aí vai ter um monte de regras que relacionam campos vermelhos com campos amarelos. Sim? Só a necessidade empírica dessa regra. É o seguinte, eu já falei isso muitas vezes. Eu estou no trem, segurando uma carga. Para mim só tem campo eletrostático. Sim, para você tem campo magnético. Então significa que os campos não podem ser iguais para nós. Tem jeito. Tudo bem? O que eu vejo como campo eletrostático amarelo, você vê como campo vermelho. Que tem uma componente elétrica e uma componente magnética. Só sim? Pergunta. Ok. Então, como é que a gente trabalha esse problema formalmente? Isso está feito na apostila. Primeiro, a gente tem que escrever essas equações em coordenadas coordenadas x, y, z. Tudo bem? E aí, que cara que elas têm? E é o seguinte. Nessa aula, eu vou fazer em detalhe, estudar essa equação e essa equação, essa equação e essa daqui, hoje. Fazer em detalhes. Porque tem muita conta e a conta é sempre igual. Então, se a gente entender como é que funciona esse par de equações aqui, a gente vai entender o resto.
E aí o que eu vou mostrar é o seguinte, que esse par de equações aqui é uma equação só na relatividade. Tudo bem? Porque as equações têm que ter, as coisas têm 4 componentes, essa daqui é a quarta componente dessa equação aqui. Isso tem implicações. Tá, então é isso que a gente vai fazer agora aqui, é isso que a gente precisa entender devagar. Os outros, você vira a manivela e entende fácil, se você entender essa ideia aqui. Ok, então pega essa equação aqui. O que é a rotacional de E? Daqui é o rascunho. Rotacional de E igual IJK delta, delta x, delta, delta y, delta, delta z, e x, e y e z. Que é igual a I multiplica delta e z delta y. Eu só pedi para vocês me ajudarem, porque eu sou capaz de errar esses índices. Se eu errei um, degringola tudo, tá? Então, Tudo bem? E aí eu vou escrever essas quatro equações, essa equação aqui como 3 equações. Então essas equações têm a seguinte cara: delta E Z delta X menos... Eu só pus um Z no invés do Y no terceiro. Acho que a parte do K tá errada. A parte do K está errado, vamos lá. Delta X e Y, né? Obrigado. Aí, delta EZ delta Y menos delta EY delta Z é igual menos delta BX delta T. Só o pior de tudo é que eu acho que escreveu as equações desse jeito no artigo, se for olhar. Tá tudo por as 4 equações. Delta EX delta T menos delta EZ delta X é igual menos delta EX delta Y e essa equação aqui é delta Bx delta X mais delta By delta Y mais delta Bz delta Z igual a zero. Só assim para frente, por que eu escolhi essas equações aqui, especialmente essas duas? O que elas têm de particular em relação às outras? Qual é a diferença dessa equação e dessa equação? densidade. Oi? Quem está falando? Oi? Densidade. Sim, mas isso
é um tipo de diferença, mas Na vetorial. qual que é a diferença? Oi? Uma delas dá zero? De qual você está falando? Por que eu escolhi essa equação e essa, o que elas têm em comum relativamente a essa e essa? Ela falou alguma coisa interessante nisso. Oi? Que elas só têm os campos. Só tem campo aqui? Sim. Tudo bem? Então, o que faz com que essas duas equações... Claro que você tem que saber isso, já ter feito um exercício para perceber isso. Mas o que essas duas equações têm em comum é que elas só têm campo. Aqui tem campo e tem carga do lado de lá. Tudo bem? E aí o alvo é mostrar que essas duas equações, ou tentar entender como que essas duas equações viram essas duas aqui. Só assim. Então o jogo matemático agora é o seguinte, eu vou querer amarelar essas equações, avermelhar essas equações aqui e fazer com que elas fiquem iguais àquelas duas lá. E aí como é que a gente faz? O que tem que acontecer no caminho? Então como é que eu transformo essas em equações vermelhas? A parte espacial é fácil. Por quê? Porque a gente usa a regra da cadeia. Tudo bem isso? E eu sei transformar, pessoal, atenção, eu sei transformar delta delta y em delta delta alguma coisa lá. Tudo bem? Antes disso, sinto muito, eu vou ter que escrever essas equações também por extenso. Professor, Fale. as partes em Y e Z não estão invertidas do lado esquerdo? Aonde? Não é del EZ, del X, menos del X, del Y. É que geralmente tem um menos aí. Peraí, que foi a equação, para eu pôr o dedo, a equação 1, 2, 3, 4. Qual a equação? 2. 2. Ah, tá. Vetorial. Sim. Tá. Tudo bem? Entendi. Ok. Eu fiz o problema. Só ok, agora eu quero avermelhar as equações. Uso a regra da cadeia. E aí, mais uma chatice, tem que escrever um montão de regra da cadeia. Mas vamos lá. Delta delta x de alguma coisa é igual delta x delta
X, delta, calma. Só tudo bem para a componente X. E aí, mesma coisa para as outras 4 componentes. Sinto muito. Mais delta Bom, mais fácil talvez escrever assim. Pessoal, se você não puser o tempo, isso aqui é a técnica que se usa para fazer rotações. Para fazer o mesmo problema, se você quiser mostrar que as equações de Maxwell são válidas no referencial assim, no referencial assim, você está falando uma rotação e você usa só as componentes espaciais. Quando coloca o tempo, vira relatividade. E aí agora repete isso 4 vezes. Você ri porque você é feliz. Você não tem que escrever isso. Não, é pior que eu estou copiando, senão eu não aprendo. Tá bom, então você está sofrendo. Sabe como a gente está fazendo isso numa base industrial? Certo. Ah, peraí, estou pirando aqui. Isso daqui não existe. Só sinto muito. Pera, existe, desculpa, deu um X grande. Y.
Pessoal, escrito isso, o que a gente faz? Pessoal, calma, por favor. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui, por exemplo, em algum lugar, aqui aparece delta, delta x de alguma coisa. Eu posso pegar essa expressão aqui e colocar aqui. Na hora que eu fizer isso, eu vou ter uma expressão híbrida, que ela é vermelha nas derivadas e amarela nos campos. Tudo bem? Então o jogo é esse. Ele fica mais simples, por quê? Porque agora, quanto que vale delta x, delta x? Aí você vai nas transformações de Lorentz e pergunta isso. Quanto é que vale delta x vermelho sobre delta x amarelo? Por, né? Dá 1, tudo bem? Então, pessoal, tudo bem, isso daqui antes que eu vou pagar, isso aqui não vou escrever de novo. Sim. Então, isso daqui dá 1. Quanto que dá isso aqui? Só qual é a dependência de y vermelho em relação a x amarelo? Não tem dependência, tudo bem? Então isso aqui é 0. E aí, mesma coisa para todas as outras componentes. Certo? Z não depende de x e T vermelho também não depende de x. Então, essa coisa que era feia se torna menos feia. Fica isso aqui. Então, tira 1 aqui e escreve só assim. Isso aqui é delta, delta x. Significa o seguinte, que para eu avermelhar essa equação aqui, basta eu trocar a cor. Só delta y. Quanto é que vale delta x, delta y? Vai lá, aqui. Isso aqui não depende de y, dá 0. Então isso aqui é 0. Só y sobre y. Quanto é que dá isso aqui derivado em relação a isso? Gama, tudo bem? Oi? Eu não entendi direito como foi usada a regra da cadeia nesse caso. Não, a regra da cadeia, o que você não entende da regra da cadeia? Eu não entendi como se chega nessas expressões grandes. Isso daqui é a regra da cadeia. Você pega uma função que depende... Se você sabe a derivada de delta f, delta z, por exemplo, e você sabe que essas daqui dependem das vermelhas daquele jeito, a regra de transformação de derivados parciais é isso. Sim? Tudo bem? Ok, isso dá delta y amarelo dá gama. Que é esse fator aqui. Delta, delta y. Isso daqui, 0. Isso daqui, delta t, delta y. Deve ser sobre C2, gama. Tudo bem? Se a coordenada z é parecida com a coordenada x, delta x, delta z, um não depende do outro, dá 0, daqui dá 1 e o outro também dá 0. Esse daqui, x por t, 0. Y por t amarelo dá V gama.
Esse daqui, Z por T dá 0. E T por T amarelo dá gama aqui. O V é vermelho mesmo? Oi? O V é vermelho? O V não tem cor, ele vai com o jeito que está na mão. Porque a única coisa que a gente precisa segurar é o sinal daqui. Isso aqui. E esse V aqui é a mesma cor que ele, só está escrito colorido porque não dá para trocar junto. E também não teria uma cor. A convenção de cores falha aí. A convenção de cores é boa para essas variáveis aqui, mas não para o gama e para as outras. Aí vai no rolo. Se você olhar na apostila, aqui tem o índice J, o M, aqui J, o M, aqui não tem nada. Sua pergunta? Ok, agora então eu vou reescrever essas equações aqui usando essas relações. Primeiro pega a primeira equação lá e ela fica com a seguinte cara, eu vou usar isso aqui. Equação lá de cima. Gama. Foi tudo vermelho. Gama. Delta, delta, Y. Só que o campo é amarelo. EZ. Mais gama V sub C2 DDT de EZ. Menos. Isso aqui é o primeiro pedaço aqui. Segundo. Vamos pagar isso melhor. Menos delta delta Z de E Y igual menos delta delta T, essa estrutura aqui. V gama delta delta Y mais põe o BZ, o BX aqui mais gama delta delta T BX. Então, sim, isso é a conta feita honestamente. Pergunta. Essa equação aqui consegue virar essa daqui? Campo vermelho? Oi? Não falta os campos vermelhos? Não ouvi, por favor. Não falta os campos vermelhos? Não, estou perguntando, dá ou não dá? Só dá ou não? Tem que dar. Só dá? Se você substituir o... se você souber como que é aquela mudança do campo que você falou, que teria que fazer também? Sim, imagina que exista uma, mas pergunta, é possível essa equação virar essa? Sim. Segunda chance. Sozinha não. Sim? Só dá para virar? Dá. Por quê?
Mas o cara falou que dá, eu falando de Peraí, pessoal, assim. qual é o critério? O critério é o seguinte: que derivadas espaciais que estão contidas aqui? Delta Y, delta Z e delta T. Tudo bem? Então significa que dá para eu reorganizar aquele negócio lá nessa linguagem. Sim. E é esse o critério para dizer que pode. Então vou fazer isso agora. Então eu quero escrever isso como delta, delta Y de algo. E eu pego tudo que tem derivado em Y e coloco aqui, aqui na frente. Que vai ser o quê? Vai ser gama EZ, que é esse termo aqui. Aqui tem outra mais, passo aqui para lá, mais gama V BX. Menos delta, delta Z e Y igual a menos, e põe tudo que tem DDT aqui. Que é pegar a primeira fatura aqui, só para lembrar, esse aqui eu já usei, esse aqui eu já usei, esse daqui eu vou pegar esse aqui agora, gama, BY, menos, que eu passar para o lado de lá, gama, V sub C2, EZ. BBBX aqui, obrigado. Só o que é isso? Qual é a regra do jogo? Isso que a gente precisa pensar. Pessoal, calma. Antes de olhar a regra do jogo, entendi o que eu estou fazendo. Peguei essa equação aqui, usei essas equações e escrevi uma equação híbrida, que é meio vermelha, meio amarela. É vermelha para o espaço-tempo, amarela para os campos. E a pergunta é a seguinte: será que existe uma solução para essa equação que torna essa equação igual a essa? E a resposta, o critério vai ser o seguinte: se eu falar aqui, é um chute que eu estou dando, mas fala que isso daqui é igual a BEZ. Isso daqui é igual a Y. E isso daqui é igual a BX. Só aí testa matematicamente esse chute. Esse chute é bom? Pergunta, ele funciona para V igual a zero? Sim, funciona. Que gama vira 1, daqui some. Então isso aqui, tudo bem? Então ele tem uma cara boa. O que é isso? E aí você vai lá e guarda esse resultado numa folha de papel avulsa. Vai faltar a luz, mas tudo bem. Nesse cantinho. Eu aprendo que EZ, vermelho, é igual a gama EZ amarelo menos
EY amarelo é igual a EY vermelho. E os B's eu vou escrever aqui em cima. BX é igual a gama BX menos V sub C2 EZ. Ali o campo vermelho, elétrico, é Z, né? EZ primeiro. O primeiro. O primeiro é EZ. Obrigado. Pessoal, questão de postura frente à ciência. Você provou que isso aqui é isso? Não provou. Agora, no seu íntimo, você ficou feliz? Sim. Você fica feliz. Então é isso que conta. Só dizer que tem cara boa. E o jogo é esse mesmo. Só é assim que os melhores físicos do mundo agem. Certo? Fazendo isso. Não é, ele não prova. Ele vai ficar super feliz que deu certo. Achou um caminho, uma trilha. Tudo bem? E aí você vai lá e fala, que legal, agora pega a segunda, né? Faz tudo de novo. Segunda, essa equação aqui. Que fica com a seguinte cara. Delta, delta Z, é só mudar de cor. Delta, delta Z, de EX. Que é esse primeiro pedaço aqui, menos o segundo, que é delta, delta x EZ. Isso daqui dá uma cara mó fácil, né? Igual a menos delta, delta t, amarelo que é isso aqui. Isso aí deu certo? Só funciona? É possível transformar essa equação nessa daqui? Ou seja, o que a gente fez antes foi essa daqui virou essa daqui. Agora eu quero que essa daqui vire essa daqui. Não. Se a derivada do BY for zero, Sim, mas daria, né? Não, ele não pode supor isso. Mas de uma forma que não de Mas T.
Oi? Professor, não é del Y, del T? Uma delas é que eu esqueci qual aqui. Isso é verdade. Mas ainda assim. Só isso funciona. Ué, peraí. Só para ler o critério, você vai lá e pergunta assim, tudo bem, delta x, aqui tem essa daqui. Ela de cima. Tudo bem? Você está apontando errado. Não, desculpa, de cima. Delta z, tem. Delta x, tem. Delta y, tem. E? Esses índices estão. Del VY, del Y. Então, isso que eu Só pensei também. tudo bem isso aqui? Sobrou esse termo aqui no meio da conta. Sim? Isso daqui não funciona. Sim. Que é zero. Isso aqui não é zero. Só tudo bem que isso aqui não funciona. Sim? Então, o que sim, isso. Só o que a gente fala? Mas por que não vale supor que eu ali aquela derivada é Não, zero? porque você não quer um caso particular, você quer o B mais geral possível. O B mais geral possível. Uma teoria. Eu não quero dizer qual é o B que vale nesse B, não vale nesse B, aí não é mais teoria. Mas eu estou pensando num caso em que, na verdade, a equação está me dizendo que sempre vai ser verdade que o del BY amarelo, o del Y vermelho, ou seja, isso seria zero sempre. Será que ela está dizendo isso? Pergunta. Imagino que não. Então, mas como você sabe isso? Ainda está indo dizer tanta coisa. Só de novo, esse daqui é o jogo que o Einstein jogou, você não sabe. Tudo bem? O primeiro você ficou feliz, tudo bem. O segundo, deu problema. O que é isso? Deu problema? Deu problema. Mesmo dando problema no segundo, a gente fica feliz com o primeiro. Pois é, mas aí não é uma teoria. Você percebe que você tem você precisa ter todos os campos transformando em todos os campos. Então você tem um pedaço dele que funciona, um pedaço que não funciona. E o que é pior é o seguinte, e essa transformação de nós que eu estou usando aqui ela é particular porque só vale no eixo Y, certo? Então fazer bem a componente Y aqui não deu certo. Tudo bem isso? Ok, mas pega e vai para frente. E se você olhar essa equação aqui, que eu não vou fazer aqui porque não falta lousa, só por isso, ela funciona. Porque ela é em direção perpendicular à velocidade. Ela funciona com outras componentes lá, mas também funciona. E agora o que a gente tem que olhar é essa equação aqui. E o que a gente vai ver é que o erro dessa conserta aquele. E aí é mágica. Não, não estou brincando. E como é que isso daí funciona? Você só pega essa equação, delta x, é só mudar a cor. Delta x. B e bx. Mais. Aí delta y, que é isso daqui. Gama, delta y, by, mais gama v sobre c2, delta t, by, mais delta z, dz, igual a zero. Ok, se você olha essa equação aqui, essa equação, essa daqui tem que virar essa, teria, né?
que virar essa, isso daí não funciona também. Por quê? Porque aqui tem uma derivada temporal que aqui não tem. Tudo bem isso? E aí o que a gente faz nessa hora? A gente tenta uma combinação linear das duas que fique com essa cara. Tudo bem isso? Então, se você pegar essa equação aqui, multiplicar por menos V por V, e somar com aquela, sim, esse termo aqui cancela. Ele some, que é o termo que está atrapalhando, e sobra apenas coisa que tem derivada em x, derivada em z, derivada em y e derivada em t. Y não quero mais, isso aqui mata, e sobra derivada em t. Tudo bem que é isso daqui. Pessoal, o que é isso? Vai ter o que de campo magnético? Não vai ter um monte de campo magnético no meio? Não, ele tem, mas não tem problema. Tem, eu consigo resolver, achar uma relação desse tipo aqui. Naquela lá só tem uma parte do magnético, que é derivada temporal. E aqui terá também a mesma coisa. Tá bom. Só sem isso. Fale. Eu perdi, professor. O que faz com essa última equação aí? Estou dizendo o seguinte, qual que é o jogo? O jogo, para poder, para ele ter chance de dar certo, isso aqui, as derivadas vermelhas, isso pode ser de um certo tipo. Aqui tem uma derivada espúria nessa equação, que é o y que atrapalha, porque aqui não tem derivada em y. Mas aqui, nessa outra equação, aparece esse termo aqui. Certo? E se eu multiplicar essa equação por v, somar com essa, isso aqui cancela. Eu chego num outro conjunto de relações que pelo menos no que diz respeito às derivadas, dá certo. Tudo bem? Só assim isso. Pergunta. Só aí existe outra combinação linear que mata esse termo aqui, que é o que atrapalha a divergência. Tudo bem? Só pergunta nisso. Só antes disso, dúvida nesse pedaço aqui que está exposto? Só então o seguinte, tudo isso daqui tem a conta feita na apostila, ela tem virar manivela, somar, cuidar, as coisas dá tudo certo, sem problema. Mas qual que é a mensagem para a gente aqui? Sua mensagem é o seguinte, se você perguntar o que é o eletromagnetismo,
num referencial aqui. A coisa mais importante do eletromagnetismo é o tempo. Por quê? Porque quando o tempo não aparece, ou seja, você pega problemas estáticos, isso daqui some, e você tem eletrostática e magnetostática. Só por favor, isso aqui que eu estou falando é muito grande. Você só tem duas teorias simples, desacopladas, magnetostática e eletrostática. E aí você pode resolver o problema elétrico e o problema magnético. Num problema onde aparece o tempo, isso não é mais possível. A coisa mais simples que você pode usar para resolver um problema são as 4 equações. Ou seja, você tem que buscar uma solução das 4 equações juntas. O elétrico e o magnético sempre aparecem junto. Um gera o outro e essa coisa fica acoplada e fica lá para sempre. Tudo bem? Então, isso aqui é o conteúdo mais simples possível para você ter uma teoria não referencial. Ligou o tempo lá, você precisa resolver as 4 equações. Tudo bem isso? Agora, você estende isso para a relatividade, como a gente está estendendo agora. Fazer, eu quero que essa verdade aqui valha em 2 referenciais diferentes. Que é o que a gente está fazendo aqui. E aí, o que a gente aprende a mais? Só pergunta. Isso daqui é uma lei? Sua lei de Faraday é uma lei? Vamos lá, a lei de Faraday é lei? Sim. E aí, qual que é a mensagem? A mensagem é que a resposta depende do contexto. Se você estiver pensando na relatividade, isso aqui não é mais uma lei. Por quê? Porque ela não é covariante. Tudo bem isso? Então, se isso que ela não é covariante, quem falou? O que significa ser covariante? Significa que você muda de referencial, você apenas muda de cor. Tudo bem? Pergunta, é isso que está acontecendo? Você muda... Mas então, por exemplo, o Y aí ele não é covariante? Oi? Na transformação de Lorentz? É. Não, isso daqui não é... Uma coordenada nunca é covariante. O que é covariante é isso daqui, ó. 4 coisas igual a 4 coisas. E isso daqui, o que é covariância em 3 dimensões? Vetor igual a vetor. Por quê? Porque você põe um paralelo ao outro, se você mudar o sistema de eixo, ele continua paralelo. Tudo bem? Covariância quer dizer isso. Tá? Então é um objeto complexo que ele muda, quando você muda de referencial, de um certo jeito coerente, os dois lados, daqui varia? Sim, varia? Sim. Agora eles covariam. Ou seja, variam do mesmo jeito. Tudo bem isso? E aí, se você olhar essa equação aqui, pergunta se a equação é covariante. Você vê que esse lado aqui variou de um jeito e esse daqui variou de outro. E o paralelismo entre essas duas grandezas que estavam aqui não existe mais lá. Nessa equação aqui, ó. Sumiu. Pessoal, o que é isso? Sim? Não entendi, professor. Quem falou? Você está falando que deixou de valer. Ela não é covariante. O que significa ser covariante? Não era o que a gente definia como algo que vale, que é bom para ser analisado pela perspectiva da relatividade? Não. O covariante é o seguinte, você pega uma lei física,
você escreve uma equação desse tipo aqui. Aqui, o que está escrito? Divergente de B igual a zero. Isso aqui é o escalar, isso aqui é o escalar. Então, nesse sentido, também é outra versão da covariância que pode ser. 3 igual... X igual a Y. Não, X é ruim aqui, porque está aqui, mas pega um número igual a S, escalar. Essa equação que é uma coisa desse tipo. Isso aqui é um número, isso aqui é zero. Tudo bem? Esse muda, tudo bem isso ou não? Mesmo que eu falar carga elétrica igual a 3. Essa é uma equação covariante. Que eu mudo o referencial, isso aqui é igual, fica sempre igual. Tá? Agora, pega essa equação aqui, que nós mexemos. Pergunta se a igualdade continua válida. Calma. Se eu representar em cores a covariância, tudo bem, pega só a covariância de dois vetores. Se os dois vetores são covariantes, tem uma coisa branca aqui? Tem? Igual. Só igual é branco. Tudo bem, covariância é isso. Dois vetores, esse vetor é igual a esse? Sim. Se eu mudo viro o referencial de ponta cabeça, o que vai acontecer? Esse aqui muda igual. Esse vetor aqui é diferente desse, que era antes. Ele muda, mas aqui o outro também muda, só que eles mudam igual. Então, ele é covariante, sim. E é por isso que você tem que aprender a força no colégio, que tem que usar igualar vetor a vetor. Você dá uma regra, assim, tem que ser porque ninguém explica para você, mas a explicação está dada aqui agora. Certo? Por que vetor é igual a vetor? Porque você escreve equações covariantes por rotações. Agora, isso aqui, essa equação é covariante por transformação de Lorentz. Só se fosse, essa equação aqui viraria a segunda equação do lado de lá. E não vira. Ou seja, essa equação aqui não vira essa daqui. Tudo bem isso? É que você falou no começo que as equações de Maxwell eram boas, mas não individualmente. Pois é. É isso que ninguém sabia antes do... É por isso que eu estou perguntando, lei de Faraday é uma lei? Só lei de Faraday é uma lei? Não. E a resposta é sim, não. Não, aí você foi expulso. Você foi expulso do paraíso, não tem resposta. Você decide. Tudo bem? Porque sim, não. Se você falar nesse referencial, é uma lei. Vale empiricamente no seu referencial? Sim. É comprovado experimentalmente? Sim. Tudo bem? Sim, 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 sim. Mas não, na hora que você muda o referencial. Não é uma lei para Einstein. Oi? Não é uma lei para Einstein. Pois é, aí você, então, quando alguém te pergunta o que é uma lei, você tem que perguntar em qual meio isso, em qual sistema teórico você está pensando no problema. Certo? Porque a resposta ela não é independente. O que é isso? Então, na relatividade, isso daqui e isso daqui constituem uma lei só. Se você quiser falar isso. Só tudo bem isso aqui? Só sim. Porque esse conjunto aqui é covariante com aquele. Ou seja, isso mais isso se transforma naquele negócio que tem uma chave verde lá. Cada componente não. Mas o conjunto sim. Como que expressaria essa lei? Tem... aguenta as coisas, eu vou discutir um pouquinho matemática que vem por aí. Pessoal, tudo bem isso aqui? Ou seja, quantas são as 4 equações de Maxwell? 2. Tudo bem? Então sim. É duas, uma para esse par que você fez agora e outra para o outro par. É isso que eu não vou fazer aqui, mas eu vou deixar dito que esse outro conjunto aqui funciona igual
ele é covariante internamente. Tudo bem? Então as 4 equações de Maxwell são duas. Ok isso? E aí você está vendo o quê? O que a relatividade faz? Ela sintetiza esse negócio aqui. Ou seja, outras palavras, essa equação e essa equação aqui são faces diferentes da mesma coisa. Ok? E na hora que você muda de referencial, assim, as faces mudam. Mas tem uma coisa que unifica lá por trás. Só uma pergunta nisso. Então você está vendo o seguinte, que a relatividade ela foi muito além de falar que espaço, tempo de lata, não é só isso, muito mais, muito mais. Oi, pergunta? Professor, quero voltar nesse ponto aí, rapidinho, sobre a covariância. Estou com uma certa dificuldade, assim, para ver o que seria essa covariância aí. Que tá um pouco, por exemplo, aí tem duas cores rosinhas aí. Aqui tá uma confusão meio estranha, assim, que eu não estou conseguindo... Tipo, se você me dissesse que isso covaria ou não, para mim, já tá falando outra coisa. Tipo, eu não estou sabendo diferir, assim, sabe? E nem fazer uma analogia com isso daqui que está aqui com esses dois vetores aqui. Tipo, aí. Não, bom, você não vai conseguir fazer porque essa analogia é difícil, mas pega essa lei aqui que é simples. Pega isso daqui. Divergente de B igual a zero. Que é uma coisa bem boa. Certo? Significa que não tem carga magnética. É isso. Você pega isso aqui e pergunta, formalmente, na hora que você muda de referencial, essa equação aqui vira essa daqui? Tá, calma aí. Eu mudei de referencial e eu parei aqui, né? Não, tecnicamente você parou aqui, ele entalou. Ou seja, você não chega, e daquela equação você não chega nessa. Ok. E aí aquela combinação linear chega. Chega. Professor, Foi. talvez está também que eu estou meio em dúvida se é isso. Por exemplo, o senhor quer dizer que para ser covariante ia ter que pegar agora o divergente do campo elétrico no referencial do campo magnético no referencial da Maria, ia ter que dar zero também. Se fosse covariante. Covariante. Exatamente. Se for covariância na nossa linguagem de cor, ela se expressa por a equação amarela ser igual à equação vermelha. E pega a linguagem de cor para lei de Newton em 3 dimensões. Pergunta, o que está dito aqui? Diz que esse vetor aqui é paralelo a esse. Tudo bem? Aí muda de referencial. Pega o F numa direção e eu pus o sistema de eixos que F tem outras componentes. E aí, isso aqui vira isso. Na verdade, M é branco nessa equação. Tudo bem? Só falei a covariante? Sim. Porque você muda o referencial, ela tem exatamente a mesma cara que aqui. O que seria ela não ser covariante? Não é, ela é covariante, mas imagina um surrealista para não ser. Que aqui nesse referencial ela tivesse mais, sei lá, dv dx. Ou seja, esse termo existe aqui e não existe aqui. Certo? Se isso fosse verdade, essa lei não seria covariante com rotações. Tudo bem isso? Mas a primeira, então, que a gente fez, ela é covariante. Pois é. Que deu certo lá. Pois é, mas aí tem o problema. Só a primeira, essa coisa aqui é covariante. E o problema é que a gente está falando isso para uma componente, ou seja,
em termos dessa linguagem, eu estaria dizendo assim, que fx igual a m a x, isso aqui valeu, mas para o y já não vale mais. Tá? Então, a lei, globalmente, isso é o feixe de 3 equações. Tudo bem? Mas o problema é que os efeitos se não vêm no y, não é isso? Por causa da... Isso porque porque eu escolhi esse. Se eu tivesse escolhido o x, ia aparecer no x. Ou seja, não vai valer nenhum, então. E em geral, na relatividade, se for fazer um tratamento mais geral, você põe numa velocidade qualquer. Então a transformação de Lorentz envolve todas as componentes de uma vez, que não é necessário, mas em geral a gente faz assim. Oi. E aí você poderia dizer que o F ou MA não é covariante quando você muda para um referencial não inercial? Pode. É bem o significado. Se você quisesse que ela fosse covariante absolutamente em todos os referenciais, ela não é. Que ela vai ganhar um termo de uma massa, uma força inercial lá, mas você tem razão. É que não foi isso mesmo, eu pensei nisso porque você escreveu DVDT. Não. É que eu fiz qualquer vetor porque teve na minha cabeça na hora ali. Mas então, tipo, sei lá, Mas poderia ser isso. tipo, as leis de Newton com as folhas de Coriolis, por exemplo. Exatamente. Aí fica covariante. Não, eu não quero falar nada. Porque aí eu vou começar. A analogia atrapalha mais do que ajuda nesse caso. Ela torna complexa. Então, tudo bem isso daqui? Pergunta. Em particular, agora eu queria apagar isso daqui. Então, dúvida nessa coisa do meio aqui. O que aconteceu na hora que eu fiz esse... Qual jogo que eu joguei? Só para recordar, que jogo que eu joguei. Eu tinha equações amarelas, eu quero transformar as equações amarelas em equações vermelhas. A parte espacial eu sei transformar, porque eu sei transformação de Lorentz, e vou ver se daí funciona para os campos. E aí não funciona para equações isoladas, mas funciona para o conjunto. Tudo bem? Só um aviso, o Einstein, quando ele fez o trabalho dele, ele fez isso daqui, tudo de uma vez só. Ele não sabia a transformação de Lorentz, ele inventou as transformações espaciais e as dos campos, tudo num trabalho só. Mas ele conseguiu. Pergunta. O Einstein usou as transformações igual o Newton usou cálculo sem saber que já tinha sido inventado? Eu acho... O do Newton é pior do que o Einstein. Porque o Newton não sabia cálculo diferencial. Se você olhar o tamanho do problema é mais grave. O Einstein, ele tinha um problema de álgebra linear, que era um problema de matrizes. Que é um problema problema difícil, mas eu diria menos difícil. Mas ele também não sabia a solução no começo. Tá. Lê o trabalho dele, tem 15 páginas. Ele deduz as transformações. Não, ele deduz isso daí. Mas o problema dele é um problema mais de matrizes do que de álgebra linear, do que de... Por que álgebra linear? Porque as coordenadas espaciais são combinações lineares de espaço-tempo. Os campos são combinações lineares dos outros campos. Então é meio isso. O problema de álgebra linear que ele estava resolvendo. Super difícil. Mas no trabalho dele ele fez citações, então eu queria saber. Oi? No trabalho dele ele não fez citações, então talvez ele soubesse. Soubesse o quê? Das transformações. Não, tudo bem.
Então, em resumo, esse par verde de equações aí, ele, por uma transformação de Lorentz, ele vira esse par verde aqui. E o par azul, que é esse daqui, vira o par azul de lá. Então, nesse sentido, as quatro equações de Maxwell são duas, certo? Na relatividade. O que eu queria agora é escrever a resposta das transformações dos campos, tal como elas a gente usa. Eu cheguei num pedaço, lá num pedaço aqui. Agora, de modo geral, que cara que essas transformações têm? Seguinte cara. Se você souber o campo amarelo, então, o que eu quero escrever agora é o seguinte: quero escrever relações desse tipo aqui para os campos. Ou seja, se você medir nesse seu referencial, mede o campo vermelho você primeiro, que é isso aqui. Você mede campos vermelhos. E fazendo essa conta, você consegue saber o campo amarelo no meu referencial do trem. E eles têm a seguinte cara para você. Estou simplesmente copiando a apostila. A notação que a gente usa é a seguinte, ó. E paralelo, ou quando a gente usa paralelo perpendicular, significa paralelo perpendicular ao eixo Y, nesse caso. Ou seja, o eixo da velocidade relativa. Tudo bem? E as duas componentes perpendiculares, paralelas, são iguais. É diferente aqui, ó. Então, se você olhar essa transformação de Lorentz aqui, que é equivalente a essa daqui, bem na direção paralela, as coordenadas mudam. No campo elas são iguais. E elas mudam na direção ortogonal. São diferentes. Dadas por isso quer dizer o seguinte, de novo, no caso nosso do trem, perpendicular é isso daqui, essas componentes do campo. Componente paralela é isso daqui. E aí o que está dito aqui é o seguinte, que a componente perpendicular muda do referencial para outro. A componente magnética é a mesma coisa. Ela também não muda. E a componente perpendicular a recíproca é totalmente igual, só troca o sinal da velocidade. Professor, fale. Aquela velocidade ali é vetorial? Tem um produto vetorial, obrigado. E é menos mesmo? Menos.
Aqui em cima tá mais. Eu achei que. Não, isso é diferente. Um caso a mais, um caso a menos. No caso do campo. Eu não entendi essa parte de paralelo e perpendicular. Se é paralelo ao quê ou perpendicular ao quê? A velocidade. Mas no caso do perpendicular, por exemplo, para um vetor, existem infinitos perpendiculares. Quando eu falo que aquele perpendicular é igual àquele perpendicular, é um perpendicular na mesma direção? Se ele tiver assim, o outro é assim também. Na mesma direção. Certo? Aí o campo magnético amarelo na segunda equação, ele é total, né? Na outra também. Na outra também. Tanto faz ser ou não ser. Entendi. Eu ia explicar isso daqui a pouco, mas explico já. Só essa equação aqui. Se você escrever B igual a B paralelo mais B perpendicular, que é tudo que você pode decompor, vetor B paralelo é zero. Sim, tá legal. Tá? Então, tanto faz. Você põe tudo, que é mais fácil por tudo, porque aí você não precisa se preocupar qual deles que está lá. Tá? Ok, mais uma coisa. Para essas duas equações funcionarem, aqui, essas azuis, a gente precisa ter também uma lei de transformação para J e Rho. Tá? E está feito na apostila também, se você fizer a lei de transformação, você vai encontrar a seguinte coisa. A gente vai passar 2 aulas ou 3 em seguida dando exemplos, isso fica mais claro, mas eu queria mais discutir a matemática agora.
Não, sempre no curso inteiro, só tem isso. Então, eu queria perguntar, tem alguma razão para você ter ali feito V vetor e ali ter feito V do Y? Mais ou menos, espera um pouquinho que ficar claro isso aqui. É questão de conveniência. Se quiser, tem por extenso na apostila também. Pessoal, vamos lá. O que isso aqui está escrito aqui na lousa? Isso daqui que está escrito é o dicionário de transformações de campos de um referencial para o outro. Tudo bem isso? Pergunta, eu no trem carrego uma carga elétrica. Qual é o campo magnético que você vê? Como é que você enquadra a situação eu no trem andando, carregando uma carga na mão? Daqui é genérico, vale para qualquer situação. Mas, nesse caso, eu estou no trem carregando uma carga elétrica. Só esquece que lá por enquanto. Pergunta quanto que vale I paralelo? Alguma coisa, tudo bem? Quanto que vale B para mim? Zero. Tudo bem? Para mim não tem B, não tem B. Então, o que você aprende disso? Dessa equação? Você vai ver um E paralelo que é igual ao meu E paralelo. É curvo, mas é igual. Isso aqui, o que você vê? Você vê um fator gama multiplicando essa componente aqui. Pergunta, você vê campo magnético? Está vendo a mágica que aconteceu? Tudo bem isso? Ou seja, o meu campo elétrico é visto por você como campo magnético. Sim, isso. Pessoal, por quê? Para mim, tem J. Só não tem J. O J amarelo é tudo zero. Tudo bem? Mas para você, para mim tem Rho só. Que é isso aqui. Agora o Rho vira J para você? Vira. Está vendo? Então, o que você está vendo? Está vendo que o meu Rho virou um J para você e por isso que o meu campo elétrico virou um campo magnético. E aí, se você quiser, você atribui para o seu referencial o seu B ao seu J. Tudo bem isso? Só sim. Então, a ideia de covariância da física é exatamente essa. Eu explico a coisa para o meu referencial, você explica no seu. Só você não tem um campo magnético para explicar? Tem. O que precisa para explicar o campo magnético? Corrente. Você tem os dois. A transformação te deu o campo magnético e te deu a corrente. Tudo bem? Então a minha explicação é traduzida numa explicação sua também. Não é igual. Isso é igual? Não é igual. Para você não tem, para mim não tem campo magnético, para você tem. Tudo bem, mas a relação entre cargas e correntes é a mesma. Oi. A carga é branca, né? Carga é branca, mas o Rho não é. Por quê? Só por que o Rho não é branco? Porque ele tem um volume. Tudo bem? E o J também tem uma densidade. A gente vai ver isso em detalhe na hora que vem. Oi. Professor, a equação da continuidade é covariante? Branquíssima. Isso é uma boa pergunta. Só a equação da continuidade. A carga elétrica não é conservada. E não tem que, a carga elétrica não é branca. Então tem que ser branca em qualquer referencial. Só exercício para casa. Não, é o seguinte. Se você pegar aquelas regras que a gente deu, escrever divergente de J igual a menos d rho dt. Você muda as coordenadas espaciais com aquela regra que eu dei lá. E usa essa relação aqui, você mostra que isso aqui garante que divergente de J igual a menos d rho dt. Certo. Então, aliás, é legal você ter falado isso, porque isso aqui é um ótimo exemplo de equação covariante.
Então, essa equação é covariante? Sim. Isso aqui é invariante? Não, ele muda. Tudo bem? Mas aqui muda igual e a equação não muda. Então, na verdade, secretamente, isso aqui é igual branco. A gente nunca tinha pensado nisso. Tudo bem esse negócio covariante aí, nesse caso, pensa nisso. Pessoal, para terminar essa discussão é o seguinte, outra coisa que a relatividade nos ensina. Pergunta, o que é um vetor? Como é que essa grandeza foi inventada em física? Todos os vetores são iguais entre si? Não, tem um vetor que é mais importante. Quem que é o vetor mais importante? O vetor posição. Porque ele é o vetor mais fundamental na nossa imaginação, ele que deu o seu de eixo, deu um ponto, é geometricamente simples, etc. E aí, qualquer coisa que, por rotação, mudar igual o vetor posição, é chamado de vetor. Tudo bem isso? Só pega... só tenho direito a 13 minutos. Tudo bem? Seguinte. Campo elétrico é vetor? A gente aprendeu no curso todo, tratou tudo. Por que a gente fala isso? Que é vetor? Só sem linguagem de cores agora, daqui é verde. Escrevo E vetor. Tudo bem? Por que eu faço isso? Vai lá na lei de Coulomb. Tem aqui tudo um número. Tudo bem isso? Mas a qualidade vetorial desse objeto é emprestada de um vetor posição. Tudo bem isso? E aí, se você falar que R é vetor, como aqui é um número, você transfere a vetorialidade para o E. E é isso que a gente faz o tempo todo na física. Pessoal, P é vetor, no momento, igual que M transferiu? Tudo bem isso? Então você vai aprendendo isso daí. Só o momento angular é vetor? Eu já ouvi muito termo pseudo-vetor. Pessoal, pois é, L não é vetor. Significa que tem mais coisas do que a gente imagina nessa discussão. Então, L é vetor? O que é L? Essa daqui é uma flecha paralela a L, a R, se você quiser. Tudo bem, é uma flecha, funciona como R, quando você muda o referencial. Só que tem um problema, que aí é uma coisa a mais. Um vetor de verdade, você troca R por menos R, ele muda de sinal. Isso daqui você troca R por menos R, ele troca duas vezes e isso daqui não muda. Então, L é um pseudo-vetor. Vetor axial também, se diz. Só B, E é vetor. B, qual é a característica de B? Força de Lorentz. Só F é vetor. Você vê, você agora vai transferindo de um para o outro. F é vetor porque F é dp de t. Tudo bem? E aí transfere o vetor para cá. Q, E mais V vetor B. Então, isso aqui é vetor? Isso aqui é vetor? B é vetor? Não pode ser. Porque isso aqui tem que mudar de sinal quando
Ele troca L por menos L. B não muda. B é uma coisa que funciona igual a L. Tudo bem? B é o vetor axial. Vetor axial, não. Vetor axial. Ou pseudo-vetor, tanto faz. No caso ele está sendo axial em que... Não, é o nome que se dá, porque tem um produto vetorial. Aí Tá. não tem nenhum. E ele é meio axial, não, certo? Não, o meu tabular não é assim. B não é assim. É que o momento angular está no dedão, né? E o B está nos indicadores. Tanto faz. Tem uma relação tipo rotacional. Né? Só ok. Agora, para a relatividade. Pergunto, o que é um quadrivetor? Você vai lá e faz a mesma coisa. Quadrivetor é uma coisa que tem cara disso aqui. Você pega os três vetores, põe mais um componente, chama de quadra. Tudo bem? E esse quadrivetor, ele muda de referencial segundo essa regra. Então, isso aqui é a definição matemática de um quadrivetor. Aí você pergunta, J é quadrivetor? J errou? Se você olhar, isso aqui é igualzinho. Se você trocar x por jx por x, essa regra que está aqui é exatamente igual a essa daqui. Então, isso daqui é um vetor. Só o campo elétrico e o campo magnético pode ser quadrivetor. Quantas entidades tem em E e B? Só esse transforma em B? Claramente. Tudo bem? Mas você vê que tem 3 E's e 3 B's. Ou seja, ele não anda em grupo de 4 em 4. O que é isso? Só sim. Tudo bem isso aí? Então, de novo, a gente pergunta, a mesma pergunta que vale para a lei de Faraday. Lei de Faraday é uma lei? Fala. O potencial vetor e o potencial... Não, isso aí vai depois. Pessoal, lei de Faraday é lei, depende do contexto. Tudo bem isso? Campo elétrico é vetor, depende do contexto. Nesse contexto aqui, de um referencial só, ele é vetor. Na hora que você olha para a relatividade, ele não é mais vetor, é uma outra entidade. Matemática. Professor, eu não entendi esse último argumento que você usou, de ter 4 equações. O que eu estou falando assim, dá para isso aqui ser conceitualmente paralelo, não fisicamente, porque a física é diferente, mas matematicamente paralelo a isso. Aqui. E a resposta para o J dá. Para o E e B não dá. Por quê? Porque E e B tem Px, EY, Z, Bx, BY, BZ. Aqui deu para a densidade de carga ser a quarta componente desse negócio aqui. Como eles fizeram. Aqui não, você não consegue fazer isso. Tem 6. Certo? Então, matematicamente, aqui é uma outra coisa. Em relatividade, isso aqui vira um tensor. Segunda ordem. Só o que é isso? Então, moral da história é o seguinte, se você olhar a relatividade, esse negócio que funciona super bem do ponto de vista empírico, você vai lá e usa, a gente vai fazer essas aplicações. Mas o que ela mudou, para a gente não foi só isso. Ela mudou o que é uma lei. Certo? Ensinou algumas coisas que a gente não sabia.
Certo? Isso aqui é uma lei. Isso aqui não é uma lei. É um componente da lei. Sim. Então isso... E vai numa direção que ninguém suspeitava que podia ir. Tudo bem? Matemática, campo elétrico é vetor. Era, não é mais. J vetor era e continua sendo. O que é isso? Então, o moral da história é o seguinte: a relatividade mudou muitas coisas no nosso entendimento da física. Não só essas coisas que a gente está brincando aqui nessa prova, que também é super importante, mas ela mudou substancialmente o referencial teórico da gente. Pergunta? Professor, desculpa, eu sei que tá tarde, mas é que... Não é que tá tarde, tem 5 minutos ainda. Você falou... Eu já saí de férias, 5 minutos para não pôr mais. Você falou que o que é vetor é o que muda como vetor posição por uma rotação de eixo de corrida. E aí você estende isso para transformações de Lorentz, para mudança de referencial. Ou seja, um quadro vetor é a coisa que Não se tinha pegado essa transforma parte. isso aqui. Tá, beleza. Daqui virou padrão. Tá. O novo padrão é esse. Tá, Que é o velho, incluindo o tempo. tá, beleza. Só mais perguntas?